Quando se fala do apego a uma relação anterior, do apego ao ex, é importante a compreensão de uma das ordens do amor, que é a hierarquia ou precedência, que basicamente fala sobre na relação de casal, a relação anterior é mais importante que a atual. Geralmente essa expressão, essa ideia, traz algumas reações contrárias, tipo, como assim a relação anterior é mais importante? Se ela acabou, ela não é importante. Então, o olhar da constelação é um olhar para aquilo que está presente no campo no momento, ou seja, é um olhar pro inconsciente, para o campo emocional, e para o campo emocional a relação anterior é mais importante. Eu vou explicar qual é o efeito disso. O efeito de uma relação anterior ser mais importante significa ela precisa desse reconhecimento. E dizer que uma relação anterior é mais importante não está dizendo que a atual não seja, mas quer dizer que a anterior é mais importante que a atual, que também é importante. E a relação anterior precisa desse reconhecimento. Como você reconhece a precedência? Como você reconhece que a relação anterior é mais importante? Quando você tem um sentimento de gratidão por tudo que se compartilhou e você assume a sua parte da responsabilidade pelo que houve em relação ao término e deixa com a pessoa a parte dela. Então, quando existe gratidão e existe autorresponsabilidade, ou seja, se escolhe parar de culpar a outra pessoa, se escolhe deixar de ter ressentimento. Quando há ressentimento sobre o término de uma relação anterior, isso indica que não se está assumindo a própria responsabilidade e se culpa a outra pessoa pelo término. Então, isso afeta como você se sente. Isso afeta a sua presença e a sua disponibilidade para uma nova relação. E provavelmente você deve se pegar pensando na pessoa com quem você teve a relação. E ficar em paz com ela é a forma de mudar isso. Eu quero compartilhar com você um depoimento para você ter uma ideia de como a constelação familiar ajuda e impacta a vida das pessoas. E para o Rodrigo eu falei como que em uma noite, uma sessão, né, de constelação, eu consegui me livrar de pesos, de traumas que eu não consegui me livrar em anos de terapia, né? O que mais me espanta na constelação familiar, nas 2 ou 3 sessões que eu fiz com o Rodrigo, foi realmente a sensação de empoderamento, de libertação de traumas tão enraizados que vêm da infância que eu não consegui liberar com anos de terapia em consultórios, consegui liberar em 3 noites, 3 sessões. Quando se fala de constelação familiar ou de olhar para as emoções para trazer a cura, para trazer a mudança interior, é comum haver algumas objeções. Uma delas é, isso é bonito na teoria, mas não funciona na prática. Para quem pensa assim, é provável que realmente, se você ficar só na teoria, não vai funcionar. O que eu apresento nesse vídeo e a experiência de uma constelação é prático, é vivencial. Então você precisa experimentar. Nesse vídeo vai ter um exercício ao final. Se você se predispuser a fazer o exercício, a visualizar, a dizer as frases e a sentir, a perceber o que você sente, você já tem a percepção de uma mudança dentro do exercício. Por quê? Porque é uma aplicação do princípio sistêmico da constelação familiar para trazer o reconhecimento e o acolhimento das emoções. Quando você acolhe uma emoção, quando você olha com aceitação para você mesmo, para a sua parte emocional, a experiência de mudar acontece no mesmo instante. Uma outra objeção sobre esse assunto que a gente está falando é que talvez você pense que não funciona para você, que pode funcionar para os outros, mas não para você. Para você saber se funciona ou não para você, o meu convite é que você experimente, seja fazendo o exercício ao final do vídeo, seja fazendo uma sessão de constelação familiar para experimentar. E uma terceira objeção é assim, é o pensamento de, eu sempre fui assim, essa dificuldade não vai mudar. E esse pensamento é muito frequente. Esse pensamento acompanha muitas pessoas, de que
o problema é algo dado e não muda. Eu tenho a experiência de atender algumas pessoas que tiveram um problema por muitos anos, seja insônia, seja ansiedade, seja depressão, e em apenas uma constelação sentiram uma melhora significativa. O que esse exemplo mostra? Que o sempre foi assim só vai continuar uma verdade se você não questionar essa certeza. Qual é a forma de você questionar o sempre foi assim? Fazendo algo diferente. Se você tem uma dificuldade, um problema que dura muito tempo e você quer mudança, experimenta entrar em contato comigo e agendar uma sessão de constelação familiar. Você já vai sentir uma melhora. Claro que quanto mais você trabalhar a mudança, levando a aceitação, acolhimento para as suas emoções, fazendo constelação para mudar a relação em família, a sua relação em família, a sua relação com os sentimentos, quanto mais você desenvolve a sua relação com as suas emoções, com a sua família, melhor você vai se sentir. E tem um ponto importante sobre a constelação familiar. Você pode fazer para resolver dificuldades, problemas de relacionamento emocionais e pode fazer também para se desenvolver, para alcançar mais consciência, para ter clareza sobre o que você quer realizar na sua vida, o que é importante, que decisão tomar, como seguir o caminho do coração. Talvez essa seja a decisão mais difícil ou mais evitada pelas pessoas. Seguir o caminho do coração requer coragem, mas seguir o caminho do coração dá coragem. Então, para você trazer uma nova visão sobre a ideia do sempre foi assim, então não vou mudar, você precisa experimentar algo novo. Esse algo novo é a constelação familiar e vai te trazer uma percepção de mudança no mesmo momento.